dia a todos, queridos membros da Paróquia de Ceará, bem como a todos e todas que nos ouvem neste 16º domingo após Pentecostes. Acolho a todos e todas com as palavras de Filipenses, o capítulo 1, o versículo 7, onde diz: o apóstolo Paulo diz: eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Até aqui, palavras do Senhor. Acolho a todos de forma bem especial, invocando em nosso meio no dia de hoje a presença do Trino Deus, este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ouçamos a um belo hino que nos será entoado. Humildemente queremos nos colocar diante de Deus em oração. Oremos. Querido Deus e Pai, nos achegamos diante da Tua presença gratos pela dádiva da vida, pela oportunidade de conquistarmos novos amigos, pelo dom que Tu nos concedes a cada um para realizar essa grandiosa missão no Teu reino. Sê Tu, ó Deus, conosco, encorajando-nos, concedendo-nos a Tua paz. Isso nós te pedimos, em nome de Teu Filho, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, de eternidade a eternidade. Amém. Ouçamos a mais um belo hino que nos será entoado. Senhor meu Deus, quão eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Convido a realizarmos a leitura do Evangelho de Mateus, o capítulo 20, os versículos 1 a 16. E também em nossas casas podemos ler Filipenses, o capítulo 1, os versículos 21 a 30, os quais estão indicados para o dia de hoje. A palavra do Evangelho nos diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém esses receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga, o calor e o sol do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Até aqui, palavras do Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, essas palavras do Evangelho de João, o capítulo 20, nos mostram a importância de viver a nossa fé, de fazer a nossa missão da melhor maneira. Nem sempre nos é fácil realizar a nossa parte da melhor maneira. Às vezes nós temos o nosso jeito, os nossos costumes, as nossas vontades. Fazer a missão a qual a parábola dos trabalhadores da vinha nos lança requer paciência, humildade, aceitação. Sim, aceitar, como diz a palavra bíblica, que os últimos diante de Deus podem ser os primeiros, que muitos são os escolhidos, mas poucos são aqueles que de fato permanecem e fazem aquilo que precisa ser feito. Como está sendo a nossa missão? Nós estamos realizando ela com amor e carinho? Ou lamentamos, murmuramos e por vezes achamos que estamos fazendo mais ou menos do que um outro irmão na fé? Recordo-me de alguns anos atrás, em uma paróquia conhecida, quando ouvia de um senhor a seguinte palavra: esse pavilhão, dizia ele, só foi construído porque eu fui o presidente.
na minha época e porque eu fiz esse pavilhão. Eu lembro que na época eu ainda era muito jovem e eu olhei para esse Senhor que eu admirava tanto e naquele momento meu coração doeu, ouvindo dizer aquelas palavras, como se apenas ele tivesse realizado aquela construção, como se nada fosse possível sem que ele estivesse no comando, sem que ele estivesse à frente, como se as outras pessoas que colocaram os seus dons e o seu serviço diante dessa missão não tivessem realizado função alguma. Eu lembro que naquele momento eu guardei aquilo como aprendizado de algo que a gente não deve dizer e nem fazer. A parábola dos trabalhadores da vinha nos fala sobre um Senhor que sai e lança o convite para que as pessoas que estão desocupadas, elas vão até a sua vinha com a finalidade de trabalhar. Mas ele combina um determinado valor com eles. O valor era 1 denário, ou seja, ele queria ser justo. Algumas horas depois ele encontra outras pessoas na praça, que também estavam desocupadas, e lança o mesmo convite. Algumas dessas pessoas respondem: nós ainda não tínhamos ido, nós ainda não estávamos fazendo algo, porque ninguém havia nos convidado. A missão, ela é grandiosa, e é exatamente assim. Ela requer de nós que saibamos fazer a nossa parte, lançar o convite, ir em direção às pessoas, cativá-las, conquistá-las, para que elas possam realizar a sua missão da melhor maneira. De repente, uma chamada telefônica, de repente uma mensagem no WhatsApp. Hoje em dia nós temos muito mais recursos do que as pessoas tinham nesta época. E nós podemos conquistar para que essas pessoas de fato desenvolvam no coração o amor, a afeição e o gosto pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, pela realização dessa grandiosa missão no reino de Deus. Acontece que aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Não importa quais são os nossos dons, não importa se nós fizemos mais ou menos, não importa se nós doamos financeiramente mais ou menos do que o outro. Para Deus, todos nós somos importantes. Ao recordarmos também a palavra do Evangelho de Marcos, a viúva pobre, que deu apenas aquelas moedinhas, ou seja, ela deu tudo o que ela tinha. Ela se colocou inteiramente nas mãos de Deus, porque aquilo era tudo que ela possuía. Ela confiou a sua vida nas mãos do Criador. Nós também somos chamados e convidados a colocar a nossa vida nas mãos do Criador, confiar nele inteiramente e realizar a nossa parte, a nossa missão. A nossa missão, porém, não é julgar, como fizeram esses trabalhadores ao final do dia, quando de repente eles percebem que o administrador, ele dá o mesmo valor àqueles que foram chamados ao final do dia, do que aqueles que foram chamados no início do dia, no início, na parte mais árdua do sol, do calor. E aí de repente vem aquele questionamento: mas fomos nós que aguentamos a fadiga, fomos nós que aguentamos o calor, o sol, ou seja, fomos nós que trabalhamos mais, que nos envolvemos mais. E por que esse outro que não se envolveu tanto, ou que não fez tanto como nós, ele recebeu o mesmo que nós? E aí vem as palavras do Senhor dizendo: acaso não me é lícito fazer o que eu quero com aquilo que é meu? E se me é lícito fazer o que eu quero, então eu posso dar a cada um aquilo que me convém. Ou seja, essa parábola nos mostra que a atitude desse dono da vinha é a atitude de uma pessoa justa,
A ideia dele era ser justo, porque algumas pessoas elas estavam visíveis num primeiro momento. Outras pessoas, elas foram chamadas em um outro momento, mas elas também fizeram a parte dela. Não importa se a parte foi pequena ou foi grande, mas a dedicação, o amor e o carinho que aquela pessoa pôde dispensar e colocar naquele curto período de tempo, aquilo precisa ser valorizado, aquilo precisa ser significativo. E nós também deveríamos aprender a fazer isso na nossa vida, né? Nós estamos acostumados a ter tudo tão rápido, até mesmo quando nós clicamos ali no botãozinho do celular, vem tudo rápido ali na nossa tela, e se de repente a internet trava e a coisa não vem assim tão rápido como nós gostaríamos, nós já ficamos nervosos e angustiados. E nem sempre as coisas são assim. A vida requer de nós paciência. E mais do que isso, que nós estejamos dispostos a ser bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Fazer a nossa parte. Ah, mas ela é pequena. Ou fulano fez mais do que ciclano. Aos nossos olhos nós podemos dizer que este fez mais do que aquele, ou que este doou mais do que aquele. Mas isso aos nossos olhos, e não aos olhos de Deus. Os olhos de Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso, porque Ele vê o nosso coração, porque Ele vê a nossa verdadeira intenção, Ele vê a nossa generosidade e Ele vê de fato se aquilo que nós estamos ofertando, se isso vem mesmo de coração. Ele percebe em nós se nós estamos dando, querendo puxar de volta, ou se nós estamos dando verdadeiramente, porque isso não vai nos fazer falta e porque é o que nós queremos realizar. Da mesma forma, esses trabalhadores. O dono da vinha, ele conseguiu perceber através do trabalho deles quem deu mais de si, quem pôde ofertar mais de si, do seu trabalho, da sua dedicação, e quem ofertou menos. Ele soube perceber também quem foi grato, a gratidão daquelas pessoas que tiveram uma oportunidade, uma chance para poder trabalhar, para poder ganhar ao final do dia o seu sustento. E como nós nos sentimos honrados quando vem alguém e nos concede uma chance, uma oportunidade. De repente a gente acha que tudo na vida está perdido, que não tem mais o que fazer, que nós gostaríamos que tudo fosse diferente. E aí vem alguém e nos estende a mão e nos concede uma oportunidade de fazer algo diferente, ou de viver a vida de uma maneira diferente. E nós deveríamos ser gratos a essas pessoas. Deveríamos ser gratos a Deus por nos conceder diariamente a oportunidade de acordar, de abrir os olhos, de levantar da cama e de poder fazer planos, de viver um novo dia, com todas as incertezas, com todos os conflitos, com todos os desafios que aquele dia nos traz, mas viver um novo dia, a partir da dádiva e do amor de Deus. Compartilhe uma breve história que nos fala sobre uma mãe que ela faz tudo o que está ao seu alcance pela criação de sua filha. Acontece que a filha não conseguia ser grata pelo amor e a dedicação daquela mãe. Ela achava que a mãe precisaria dar mais, oferecer mais, ir mais ao encontro dela, permitir mais que ela pudesse viver a vida, como ela mesma dizia. E além de tudo isso, ela ainda tinha vergonha da mãe, porque a mãe tinha as mãos mais feias do mundo, segundo ela mesma dizia para a mãe. Um dia, já cansada e muito triste, essa mãe olha para a filha e diz: filha, você sabe por que as minhas mãos são tão feias? Pois eu vou lhe contar. Quando você ainda era uma bebezinha,
a nossa casa, ela começou a pegar fogo. E eu, para salvar a tua vida, corri até o berço em chamas e tirei você lá de dentro. Eu queimei as minhas mãos, elas nunca mais se recuperaram, mas eu salvei a tua vida. E isso é o mais importante para mim. Naquele momento a filha abraça a mãe e se dá conta do quanto ela foi injusta e ingrata com aquela mãe. Essa parábola que nós ouvimos no dia de hoje, ela também nos mostra a atitude desses trabalhadores que lamentam e murmuram, dizendo: nós trabalhamos mais, nós fizemos mais. Mas por acaso fui injusto com vocês? É a palavra do Senhor. Eu não fui injusto. Eu concedi a vocês exatamente o que eu tinha combinado. Eu não fui injusto com vocês. Deus não é injusto conosco. Mesmo que algumas pessoas às vezes digam: Ele nos abandonou, Ele nos esqueceu. Deus não é injusto conosco. Coloque a tua vida na mão de Deus. Ora, olhe à tua frente e perceba que a luz de Deus está ali, preparando um caminho para você, um caminho de paz, amor e gratidão, onde nós somos chamados a realizar essa missão. Cada um, não importa se nós fomos chamados naquele momento da nossa vida, ou antes ou depois, não importa se nós trabalhamos menos ou mais, não importa se nós doamos menos ou mais. Importa sim que aquilo que a gente fez, aquilo que a gente doou, que isso seja feito com carinho, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É essa missão, é esse caminho que nós queremos seguir. Tenhamos assim uma boa e abençoada semana, cheia de paz, realizações e sempre, em todo momento, seja grato, gratidão por aquilo que alguém faz por você. Amém. Ouçamos a mais um belo hino que nos será entoado. Caminhar é preciso, caminharemos unidos, e nossos pés, nossos braços sustentarão nossos passos. Não mais seremos a massa, sem vez, sem voz, sem história, uma igreja que vai em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, e nossa fé será tanta que transporá as montanhas. Vamos abrindo fronteiras onde só viam barreiras, pois somos povo que vai em esperança solidária. Caminhar é preciso,
nós no deserto, fará brotar novas fontes e a nova vida na terra ser antevista nas festas. É Deus que está entre nós em esperança solidária. Queremos assim diante de Deus nos achegar em oração. Ore. Querido Deus, pastor amado, conceda-nos um coração sábio, para que possamos assim ouvir o teu chamado e segui-lo com sabedoria. Em momentos difíceis, onde questionamos a tua atitude, onde por vezes não conseguimos ser gratos por tudo aquilo que fazes por cada um de nós, sê tu, ó Deus, conosco, nos fortalecendo e nos guiando, para que saibamos reconhecer que tu és bom e que a tua justiça dura para sempre. Orienta-nos no caminhar, no pensar, conduza a nossa vida de acordo com a tua vontade e conceda-nos sempre sabedoria, humildade e fé. Isso nós te pedimos quando juntos oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós temos um breve momento para os nossos avisos. Recordar rapidamente que até o final do mês de setembro nós temos a campanha Vai e Vem. Então a família que ainda não conseguiu fazer a sua doação, que possam assim encaminhar aos nossos tesoureiros os respectivos envelopes contendo o valor da campanha Vai e Vem, também em um outro envelope separado, identificado, as coletas, um valor referente a coletas, as quais o nosso tesoureiro paroquial envia para o nosso sínodo, para assim darmos os devidos encaminhamentos. Também a contribuição, aqueles membros que ainda não fizeram a sua contribuição, alguns eu sei que aguardam para o retorno das atividades, e essas nós vamos ter pelo menos os cultos presenciais de acordo com as normas agora no mês de outubro, dia 3 de outubro na comunidade de Três Fronteiras às 14 horas e dia 4 de outubro aqui comunidade de Ceará às 9 horas. As demais comunidades nós ainda vamos combinando e vamos conversando e divulgando. Em cada comunidade, o presidente ou a presidente vai estar responsável em fazer as inscrições. O recomendado é que seja 30% da capacidade dos nossos templos, então nós queremos respeitar cuidadosamente essas normas. Então é importante que essas pessoas que nesse primeiro momento gostariam de vir possam estar procurando o presidente ou a presidente da sua respectiva comunidade para estar realizando as devidas inscrições. No próximo final de semana, dia 27, nós vamos ter o nosso culto transmitido ao vivo, direto da paróquia de Palmitos, para todo o nosso sínodo. Culto de instalação e desinstalação. E para esse momento todos estão convidados a participar virtualmente, mas assistindo então ao vivo. Nós queremos assim receber a bênção que vem do nosso grandioso e bondoso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ouçamos a mais um belo hino que nos será entoado e tenhamos assim uma boa e abençoada semana, cheia de paz e de realizações. Amém. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pelas lágrimas vertidas e o consolo